Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Mestre Kai. E para quem vê meus vídeos deve saber que eu já trouxe para o canal da WLO Sojo Kita, o Unidades também trouxe um vídeo do Sojo Kita, até mesmo do BLCK já trouxe também. Agora do Rap, velho, é outra história, outro patamar. Mas aqui vocês vão ver o Victores, a versão de rap totalmente na minha reação. E se você gosta de Shumatsu no Valkyrie, assim como eu, já vai se inscrevendo para não perder nada, deixa like, compartilha o seu amigo falando Shumatsu. E vamos bater a meta de 10 inscritos esse ano. E só bem que a gente vai bater essa meta, vai fazer história no YouTube. Lembrando que o Okita, pelo que eu vi aqui, ele tem pneumonia, uma doença cardiovascular que é totalmente incurável. Sabe aquelas bronquiolites ou até mesmo broncorrespiratória, que no caso é a pneumonia? Pois é esse tipo de doença que o Sojo Kita tem, principalmente na parte da história dele, uma história fechada, que é contada principalmente no mangá de Shumatsu, mas nunca foi dito, principalmente pelo autor de Shumatsu no Valkyrie. Mas pelo que eu vi aqui, ele só tem alguns dias de vida, e se não me engano, é capaz de ele morrer, mas ele vai morrer de uma forma que ele vai lutar com cada gota de sangue, cada fibra do corpo. Velho, é triste, é lamentável. É totalmente pesado você carregar cerca de uma cruz tão pesada, tão totalmente lastimável, quanto você meio que saber que você só tem cerca de poucos dias. O Sojo Kita, ele tem esse peso, ele tem esse fardo, porque ele já sabe que, por mais que ele carregue essa espada, aqui no caso, todo samurai carrega uma, mas ele não consegue nem se manter de pé para acabar com Susanoo O, que é seu oponente na 10ª luta. Mano, é triste. É triste ver um personagem tão bolado como ele morrer em uma luta que não era para ser, mas o autor meio que quis que acabasse desse jeito. E nesse dia eu perdi a luta da minha vida pra doença. Para a 10ª rodada do Ragnarok, o representante da humanidade será o maior assassino do período Bakumatsu. O capitão da primeira divisão do Shinsengumi, Okita Soji. Mano, eu não sabia que ele era capitão da primeira divisão do período o Bakumatsu, porque eu só lembro do período Edo e do período o Shosumatsu e também Rokumatsu. Ele tem o período feudal Ema, mas o Bakumatsu ele veio antes do Instituto Imperial Ema, na era Shogun Imperial. E, cara, se ele é representante dos humanos, então é bem que provável que o oponente dele seja da mesma classificação do Japão, que no caso, Susanoo O, mano. Porque, cara, se existia alguém mais capaz que o Susanoo O, eles podiam muito bem enviar Amaterasu, ou qualquer Uema Daiô para representar o Japão, poderia, mas o Susanoo é mais que requisitado. Mano, literalmente, ele vai cortar, ele vai dilacerar e vai mostrar que veio. Não é uma simples doença cardiovascular ou cardíaca que vai impedir que ele cumpra seu desejo. Porque, cara, o Sojo Kita é literalmente o personagem mais badass do Shumatsu. Porque, cara, literalmente, geral de vocês gostam desse personagem. Por mais que ele não tenha nem sequer uma força, uma vontade própria para acabar com Susanoo. Eu sei que o Susanoo é meio que o da tempestade, também do céu japonês, mas vamos dizer aqui que o Sojo Kita acabe com ele.
você tá lento pra luta. Box pra ser um assassino, pra ser um assassino. De me analisar, entendeu? Meu corpo nasceu pra isso. De fato nasceu para isso. E ele não é só o capitão por acaso. Ele já matou mais de 587 soldados no período de Bakumatsu, velho. Só dele entrar em cena, só a sua presença assassina é capaz de superar Iwa Forger em combate, velho. Literalmente isso. Totalmente. Olha isso, velho. Lá ele, velho. Literalmente, ele tá solando, ele tá amassando, macetando o próprio pro Amaterasu, até mesmo o qualquer outro deus japonês que seja. Mano, o Susanoo não tem chance. Não tem chance nenhuma contra ele, velho. Por mais que você diga que Mestre Okai, mas tem outros japoneses que podia vencido o Kita. Mano, e daí? O Kita tá na vantagem. Esse é o terreno dele. E mesmo que você pegasse, vamos supor, aqui, o Destripador contra o Hércules. O Hércules sabia que estava em vantagem porque ele estava na casa, em Londres. E aqui ele está no período do Bakumatsu. É a casa dele. É o mesmo sentido. Mano, a mesma coisa se dá se você pegar o Destripador e ele até mesmo acabar literalmente com o Hércules partindo o braço dele ao meio. Mas aqui, e esse menino que é o puro mal, literalmente, é o próprio demônio, ele vai acabar literalmente, absurdamente, what the fuck, com o próprio Susanoo, e ele nem vai se dar conta do que vai acontecer com ele, velho. É literalmente um funk absurdo. Olha, não é só uma doença, não é somente um personagem ou outro que vai fazer o Sojokita parar. E por mais que você diga que o Sojokita ele é fraco por conta dessa doença cardiovascular, cardíaca, respiratória, o que seja, deixa eu te contar uma coisa. Por acaso, o Lau, de One Piece, ele parou ao saber que ele estava com a doença do chumbo branco e depois comeu a Opioid no Mi. Aí depois ele sentiu que tinha força suficiente para acabar com a Big Mom. Ele não parou. Sujokita, ao saber que ele tinha essa doença e ele tinha poucos dias, ele parou? Não, ele não parou. Não é uma doença que vai te impedir. É você que vai sabotar se você não souber o que está fazendo. Velho, se ele sentia uma fossa tão grande quando ele estava sozinho na infância dele, meu Deus, esse moleque precisava de amigo. Mas não é o caso aqui. Ele precisava literalmente ou até mesmo de uma ajuda. Foi aí que o capitão dele aparece para servir como um apoio, como literalmente aquela âncora emocional para meio que ajudar ele a se reerguer. Sem isso ele viraria, sei lá, um cão de caça autodestrutivo. Sei que você reage de acordo com a minha postura, mas se eu não ficar nenhuma base, eu torno imprevisível essa luta. Acho que você já entendeu, porque meu corpo não tremeu. E aí, vida. Olha, eu já posso dizer aqui que até mesmo o Susanoo, ele meio que tá assim comendo de raiva, ficando se perguntando assim: velho, essa criança vai me dar um trabalho. Eu quero acabar com essa luta logo para poder eu ir logo para a próxima luta, porque eu já tô de saco cheio com esse pirralho. Literalmente,
o Sujokita, ele não vai deixar o Susanoo ele em paz até que ele esteja tingido de sangue ou quase morto na arena. Porque é isso que o público quer ver. Ele quer ver uma carnificina ao vivo em cores, velho. Mano, pode vir o Susanoo pra frente dele, até mesmo cortar o ar, cortar direita, esquerda, pra cima, pra baixo. Ele tem uma habilidade? Tem, mas o Sujokita, você já sabe que ele é imprevisível, já sabe que ele tem mobilidade. E por mais que você diga que é difícil matar ele, é muito difícil, por ele ser muito mais rápido que o Susanoo. Até porque a espada dele, a Amaterasu no pode até mesmo cortar céus e um relâmpago se ele quiser, mas não seres vivos. E, mano, essa luta vai dar o que falar? Vai dar o que falar. Até parece que eu vou morrer de um jeito tão fácil. Definitivamente não. Se ele morresse assim tão fácil, aí seria fácil demais, velho. Seria tão fácil que até mesmo os Zeus, Hermes, Ares, Hades, todos fariam mesmo. O que no caso é perder a graça. Que a luta continue até que o de nós seja preso em pedaços. Você me guiou até o topo de tudo, então muito obrigado. Pois graças a você eu tive uma chance de completar algo. Fala, Suzano, você sente também? Tamo perto do resultado. Tô me divertindo, lutando, sorrindo. Você sente o que eu sinto, Suzano, tá vendo? Eu entendo o que fala, como se sua vida toda fosse feita pra esse momento. Esse exato momento, o cronômetro. Mano, literalmente o Money Rap, ele tá meio que macetando essa música e amassando, 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 como se fosse um pão de alho, velho. E ele colocou voz, colocou até mesmo a mixagem, muitas imagens do mangá, que, meu Deus, fica uma obra-prima, uma obra de arte. Money Rap sabe mesmo fazer música boladaça. E o Sojokita, como foi um personagem escolhido da vez, eu fiquei me perguntando se ele vai trazer, sei lá, o Badi ou até mesmo qualquer outro personagem Shumaço, porque se ele trouxer outros personagens de Shumaço no Valkyrivan, irmão, e isso daí é o que vai dar para falar aqui no YouTube, porque eu vou trazer até mesmo mais drop de Shumaço, até mesmo mais personagens aqui em rap, se vocês quiserem aqui nos comentários. Mano, eu podia apostar que isso poderia ser o barulho de qualquer coisa, menos o barulho de uma faca. Mas isso aí foi o barulho de uma espada se tornando ao meio. Sabe aquele barulho de uma espada se quebrando? Track? Como o Zaraki fez lá em Bleach? Mano, foi basicamente isso. Só que ela se quebrando e o cabo caindo no chão. Cinema. Eu prometi que iria morrer com um sorriso, mas quando a doença me levou, eu não estava sorrindo. Eu apenas chorei com medo de morrer, por não termos a chance de poder lutar. Olha, se ele estava se lamentando e até mesmo chorando por saber que ele vai morrer qualquer dia, olha, morrer todo mundo vai, mas se ele queria morrer de uma forma digna como uma luta no Ragnarok, que seja, porque quem é que não já morreu no Ragnarok lutando, dando seu suor, lágrimas, sangue, por alguma coisa e razão que eles defenderam tanto? O Adão morreu em pé porque ele defendeu a honra e seus direitos até os seus filhos, porque era o certo fazer. Até mesmo o Raiden Tremor, ele morreu porque ele estava se divertindo. Uma coisa que muitas pessoas, um pouco disso, fazem no Ragnarok. Até mesmo o Zerafuku, ele morreu, mas ele morreu porque ele foi amado, coisa que ele foi odiado a vida toda. Agora o Sujokita, ele vai morrer porque ele está meio debilitado, mas ele está defendendo a sua honra. Ele vai morrer honrado. Mano, simplesmente Bleach. Totalmente Bleach da vida, velho. Sujokita passou em chumaço pra Bleach.
Aquilo ali foi uma referência do Zangetsu com o Ichigo, velho. Se você não viu essa referência, eu vi, mas foi totalmente cinema. Mano, incrível, incrível. Basicamente incrível. O Deus da Espada foi de arrasta. Foi basicamente de arrasta. Tão triste, né? Não poder brandir. Sei como também já senti. É tão solitário, tão solitário. Olha, no fim, no mangá, já mostra que o Sugokita, ele mata a Susanoo e acaba vencendo para os humanos. Mas no processo que ele vai descer da arena, ele também morre. É triste, mas ele venceu para os humanos. O que não mostra no anime, mas, cara, eu queria que mostrasse. Eu queria muito ver essa cena maravilhosa, linda, parecendo um teatro japonês. Que, cara, muitas pessoas pagariam para ver isso na Netflix. Por favor, Netflix, mostre essa cena, mostre essa luta do Sujokita e o Susanoo na Netflix. Porque eu quero muito ter uma quarta, quinta, sexta, o que for de temporada. Mas então, esse foi o vídeo resultado. Eu sou o Mestre por aqui. Deixe o like, inscreva no canal. Comente no próximo vídeo. Compartilhe com o que é fanzaço de Shumatsu assim como eu sou. Até a próxima.